Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje Platão, mestre da tradição clássica. E esse pensador que muito contribuiu para a base do que se tem de educação, falou de ciclo dos estudos filosóficos, porque era preciso fazer esse movimento do papel das matemáticas, onde a matemática para Platão é fundamental, educação elementar tradicional, utopia e antecipações, né? A procura da verdade, a organização da Academia de Platão, são temas que fazem Platão ser Platão na sua carreira ideal. Quando ele falou também de políticos, né? O que é ser político. Então, a grande sofística, né? E também socráticos, que formam assim as gerações, que são realmente fecundas, mas também são incoativas e tumultuosas. Sucede outra geração depois dessa que cabe o mérito de ter conduzido a educação antiga por muito tempo, estagnada num estado arcaico ou incerta do porvir à sua maturidade. E a esta forma definida que subsistindo intacta a despeito da evolução anterior, representa aos olhos da história sua originalidade. Esse processo decisivo verificou-se no início do ensino, principalmente do quarto século. Nesse verbete eu ousarei precisar. Durante os séculos 390 e 380, houve esse progresso decisivo, e é devido essencialmente à obra de dois grandes mestres, Isócrates e Platão. O primeiro abriu a sua escola em 393 e o segundo em 387, que vamos falar dos mestres da tradição clássica, principalmente Platão. Bem, o primeiro fato de se registrar aqui é que o ideal de cultura antiga se apresentou fortemente de duas formas. A civilização clássica não adotou um tipo único de cultura, nem por conseguinte de educação. Ela esteve dividida entre duas formas antagônicas, diante das quais jamais pôde resolver-se a fazer uma escolha definitiva de uma de tipo filosófico e outra de tipo oratório, das quais Platão e Sócrates foram, respectivamente, patrocinadores. Então, seria demasiado simples e profundamente inexato fazer daquele herdeiro de Sócrates e do segundo herdeiro dos sofistas, assim como ver na sua rivalidade uma simples renovação do debate da geração precedente. Então, as coisas, gente, são na realidade mais complexas, e a rede de influências mais emaranhada desse tempo da tradição clássica, né? Ela tem que ser olhada naquela realidade, naquele tempo. Então, é necessário que mostre-se sempre o original e a sua posição original assumida pelos pequenos socráticos. Fedam de eles e Aristóteles. Esses dois últimos são muito importantes. Ok? Então, pensando em Platão, pensa também na carreira e ideal políticos de Platão. Isso não pode ser esquecido, tá?
apresentarei para vocês aqui Platão, antes de tudo, como fundador da cultura e da educação eminentemente filosófica, porque, sem dúvida, não era essa sua ambição fundamental, que foi sempre de ordem política. Mas a história apresenta muitas vezes tais tramas de destino. E aí o que é que acontece? Platão faz-nos a ver a confidência de seus sonhos de juventude e também a confissão de suas desilusões. A herança do legado de Platão é original, né? Como também era original o temperamento de Platão. Era uma pessoa que ele se ligava ao ideal do século precedente, que punha no valor político mais alto significado do destino. Então, ele acreditava nessa questão do destino, tá, gente? Platão, na sua maneira finita de olhar as coisas, tá? Foi comprometido pela derrota da aristocracia reacionária a que ele pertencia. Seu primo Crítias e seu tio Cármides, que de boa vontade teriam patrocinado sua carreira, eclipsam-se infamados por sua colaboração com a tirania dos 30, na qual a velha direita ateniense havia depositado a esperança de restaurar seu domínio, aproveitando-se do desastre da guerra do Peloponeso. Então veja que a democracia renasce, triunfa definitivamente e logo assume a responsabilidade de todo ser humano. E aí também a questão da morte de Sócrates, né? É uma questão que precisa ser vista. Não há mais lugar na Nova Atenas para um homem do meio das ideias de Platão. Ele procura então instalar-se a Lures e dirigir-se em 398 para Siracusa, onde a tarefa, parecia mais fácil, pois lhes bastaria para executar seus planos de governo, converter ali não mais o demo das 1000 cabeças, mas apenas um único homem, Platão. Obrigada por ter ficado conosco até o final. Custa nada dizer a você que eu preciso da sua ajuda. Inscreve-se no canal, curta, comenta e compartilha. E vamos lá!